projeto de lei do senador Renan Calheiros prevê que servidores públicos e membros do Judiciário e do Ministério Público possam ser punidos caso sejam determinadas prisões, fora das hipóteses legais. Por exemplo, submeter presos ao uso de algemas quando não há resistência à prisão e fazer escutas sem autorização judicial. Magistrados entendem que isso pode ser uma tentativa de intimidação. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o presidente da Júris, Gilberto Schaeffer, e o advogado criminalista Lúcio de Constantino. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar explicando, né? O texto prevê que, entre outras situações, doutores, os agentes seriam punidos ao submeter preso ao uso de algemas quando não há resistência à prisão e fazer escuta sem autorização judicial, atingindo terceiros não incluídos no processo judicial ou inquérito. Essas seriam formas de abuso na concepção dos doutores? Vejam, o texto todo, primeiro, eu acho que é preciso dizer, ele vem num momento interessante, no momento em que as autoridades do poder judiciário e também os organismos de persecução criminal estão fazendo um trabalho muito interessante de combate à corrupção. Então, nós temos que, em primeiro lugar, avaliar esse momento e perceber que é um momento político em que as instituições estão cumprindo um papel interessante e que, ao mesmo tempo, o projeto ele vem num setor de retaliação ao poder judiciário, aos poderes constituídos. Então, nós temos que justamente olhar o projeto desse ponto de vista. E aí, quando eu vou olhar o projeto, eu tenho preocupações porque os tipos penais, que é aquelas condutas que são vedadas, aquelas condutas que, se você fizer, você vai ser punido, são tipos penais abertos. Eu não consigo distinguir em várias situações aqui no projeto aquilo que é uma avaliação que o juiz vai ter e que o tribunal vai ter a respeito de uma prisão. Pegando um caso simples, eu faço uma análise aqui de uma situação que eu não sei, por exemplo, o que significa ordenar ou executar a captura fora das hipóteses legais. Mas quando eu avalio uma hipótese legal, eu, juiz de primeiro grau, entendo que ocorreu a hipótese e o tribunal tem entendimento diferente, ou quando eu, autoridade policial, estou fazendo a avaliação e o magistrado tem uma avaliação diferente. Então, é preciso esclarecer essas situações. E todo esse projeto ele é vazado de tipos abertos que não permitem dimensionar aquilo que ocorre de má-fé, por dolo e por abuso. Então, ele tem que ser aprimorado. E aí, vejo, a preocupação, ele está sendo feito de forma afobada, não ouvindo todos os interessados, num momento em que ele busca dar uma resposta de setores que se sentem incomodados com a atuação do Poder Judiciário. Bom, repasso agora para o doutor Constantino, e tivemos ali 3 aspectos que eu vou citar da primeira fala do doutor Schaeffer. É o seguinte: contextualizar o que está acontecendo agora, nesse exato momento do país, essas questões que ficam em aberto e não são claras, né? E se realmente a gente, em determinado momento, com tudo que aconteceu no processo político, por exemplo, do impeachment, no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e em outros momentos com a participação do juiz Sérgio Moro, parecia que estava se estabelecendo até mesmo um combate, uma guerra entre os poderes. Dá para a gente interpretar assim, dessa forma? Na verdade, eu penso o seguinte: tem 3 aspectos que demonstram que este projeto de lei é inoportuno. É um aspecto moral, um aspecto temporal e um aspecto jurídico. O aspecto moral, primeiro, esse projeto vem das mãos do presidente Renan Calheiros. O Renan Calheiros é aquele que, em 2007, renunciou à presidência do Senado, envolvido naquilo que se chamou Renan Gate, onde havia uma acusação de que empresas pagariam valores para a mãe do filho dele. Então, veja, é interessante esse aspecto, e eu destaco bem isso, porque agora, recentemente, um delator, Sérgio Machado,
faz uma referência de que ele se apropriou de milhões, ele, Renan Calheiros, milhões de reais. Então é interessante que esta pessoa, quem recentemente a Procuradoria pediu a prisão, Renan Calheiros, desarquiva um projeto de lei que vem contra hoje o interesse básico de uma operação chamada Lava Jato, que tem colocado a nu toda esta grave questão que é a crise política brasileira. Então, esse aspecto é interessante do aspecto moral. Segundo aspecto temporal. A Lava Jato, hoje, ela tem sido a operação, e eu posso dizer com tranquilidade, porque eu sou advogado e atuo em Curitiba neste processo da Lava Jato, eu tenho seguidamente questões vinculadas ao Dr. Sérgio Moro, e é uma operação, uma mega operação que descartou circunstâncias muito incomuns no processo penal e impôs um ritmo em termos de delação premiada, inaugurando, inclusive, um sistema de novas condições no que tange a delação premiada e que acabou estabelecendo prisões e condenações e condenações. Isso está chegando ao Congresso Nacional. Muito bem. Temporalmente, qualquer pessoa de sã consciência não iria admitir um projeto desses porque esse projeto se direciona à Lava Jato. E terceiro, jurídico, muito bem explanado pelo Gilberto, chamo de Gilberto porque estamos aqui numa conversa informal. Sim. Pelo seguinte, juridicamente é inviável este projeto de lei. Se ele passar pelo Senado, é importante que nós saibamos quem são os senadores que avaliaram este projeto para que nós pensemos depois na votação nas próximas eleições. O tribunal não vai acolher. Por quê? Tem um dispositivo que chega a ser ridículo. É o artigo 9, parágrafo 2º, que vai dizer que o juiz que determinar uma prisão e que essa prisão, ela inequivocadamente contraria a possibilidade de uma liberdade provisória, esse juiz pratica crime. Isso significa, nós estabelecemos hoje, e chega a ser ridículo porque eu estou rindo, porque a gente dá aula nas faculdades e ensina que não se pode fazer isso. Significa o crime de hermenêutica. Eu interpreto que aquele caso o indivíduo tem que ser preso. E o tribunal interpreta que não, o tribunal manda soltar. Eu posso então começar a pensar em acusar o juiz por crime, porque aí vira uma ação condicionada, uma representação contra este juiz. Imagina uma situação onde o juiz não tem liberdade jurisdicional, não tem liberdade de pensar, de interpretar. É isso que o projeto estabelece. Se nós formos mais à frente, a gente vai observar que esse projeto, e aí que vem o grande aspecto astucioso, ele é extremamente minudente na questão do direito penal. Ele fala sobre o crime, sobre a questão vinculada ao direito penal, e quando ele chega no procedimento, já estamos lá a partir do artigo 29, ele usa as expressões de processo comum, sim, que são as expressões de 80 anos atrás. Ou seja, o autor do projeto não sabe que não se usa mais essa expressão, se usa procedimento ordinário, comum, sumaríssimo. Ou seja, se preocuparam efetivamente com a questão de criminalizar a interpretação. E isto é próprio de quem tem medo de uma eventual responsabilidade ao posterior. Por quê? Garanto, se este projeto fosse aceito, aprovado, chancelado e o tribunal também chancelado, porque eu tenho absoluta certeza, pelas cabeças que nós temos hoje no STF, nós não admitiríamos um chancelamento nesta envergadura da hermenêutica. Estou chamando a atenção porque lá no STF nós temos pessoas como o Gilmar Mendes, que pensa em alemão, que pensa em hermenêutica. Nós temos pessoas, não falam no TOEFL, falam de pessoas que realmente têm um destaque na doutrina, no aspecto de jurisprudência. E deixo muito claro isso porque a comunidade jurídica está entendendo o que eu estou falando. Eu quero concluir apenas dizendo o seguinte: neste momento, quando a gente observa que o STF está tomando iniciativas lógicas no direito, ele não iria admitir um projeto que acaba proibindo o juiz que pensa. Bom, tem uma dúvida que surgiu na nossa conversa ali na redação, quando estávamos construindo a pauta, e o senhor citou agora, doutor Constantino, sobre criminalizar as ações, ou as iniciativas, ou as decisões de um juiz. O que é criminalizar? Que tipo de crime seria isso? Enquadrado no quê? Que tipo de punição o juiz poderia sofrer a partir disso? Não, isso, justamente esse é um dos aspectos mais graves, porque essa lei de abuso de autoridade, ela se dirige a todos os agentes públicos ou todas as pessoas... Perfeito. Inclusive está aqui a pergunta, dá para a gente listar perfeito. Quem são esses agentes, só para a gente ter uma ideia?
é de forma ampla. Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Civil ou Delegado, qualquer pessoa que estiver na função pública, exercendo uma função pública, mesmo que eventualmente não seja funcionário público. Perfeito. E aí é interessante que uma das penas acessórias é a perda do cargo ou função. Ora, para um juiz ou para um promotor perder a função, é preciso um procedimento próprio e não um procedimento de abuso de autoridade. Justamente. Na forma como está elencado aqui. Então, é muito grave porque invade a seara da lei especial, que para nós é o Estatuto da Magistratura, que é uma seara de lei complementar. Aí até o pessoal pode estar escutando, mas qual é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar? É o quórum para aprovar e é a iniciativa. Quem tem que mandar isso para o Congresso Nacional é o Supremo Tribunal Federal. E quem tem que aprovar é o Congresso, as duas casas, por maioria absoluta, ou seja, metade mais o primeiro número inteiro superior. Então, já começa que por aí há, de fato, um problema nessa lei ao não ter essas especificidades. Tá? E há outras inconsistências, por isso que o projeto precisa ser melhor debatido, por isso que esse é o momento inadequado para fazer dessa forma e nós precisamos debater. Aqui fala, por exemplo, que deixar de executar no próprio dia alvará de soltura. Não, quem sabe como funciona o nosso sistema prisional? A pessoa entra no sistema, bom, até você retirar, você tem todo um procedimento. Se ela estiver lá no presídio central, ela vai sair da cela, ela vai sair. Então, se o mandado chegar às 11h30, você não executou ele no mesmo dia. O alvará de soltura, se o alvará de soltura chegar lá... Bom, mas veja a redação da lei. A redação da lei no mesmo dia. Ele não fala em 24 horas, ele não fala... Gilberto, vamos deixar claro, esta redação é porca, é vergonhosa, isso aí é um absurdo. E, na verdade, vamos deixar, pelo menos eu tenho que deixar, como eu sou advogado, eu tenho essa liberdade de falar, a minha interpretação é que ela não passa no Senado. Mas, como a gente observa que agora teve a delação do João Santana. Sim. Essa delação vai trazer surpresa. Anotem, em 2 meses... teremos buscas e apreensões e prisões, porque agora eles estão buscando elementos. Ou seja, o Senado pode se esvaziar. Ou, se não se esvaziar, tem muitas pessoas envolvidas. Nós temos que ver o que vai acontecer. A par disso, nós temos depois a palavra do tribunal. E o tribunal é este raciocínio esplêndido e claro que o Gilberto fez, no sentido de que existem inconsistências, existem lógicas de ilegalidade, se não inconstitucionalidade. Bom, eu quero lembrar que o nosso telespectador pode participar da conversa, inclusive enviando perguntas para os nossos convidados, através do 9588-2374. O Renan Calheiros é teu telespectador também? Olha, se estiver assistindo, por favor, senador, pode assistir pela internet, ubratv.com.br, está passando lá em Brasília, né? Gostaria que assistissem, né, essa entrevista, essa nossa conversa. Então, 9588-2374, você pode participar. Bom, eu vou fazer uma pergunta delicada aqui e peço a compreensão para que a gente possa trazer pontos e contrapontos. Depois de uma reportagem que divulgou os salários de magistrados no Paraná, jornalistas foram alvos de vários processos em comarcas diferentes e precisaram se deslocar no estado para essas audiências. Isso também não é uma forma de intimidação? O caso foi parar no STF. Vejam, do ponto de vista geral, ninguém pode deixar que, vamos proibir que uma pessoa que se sinta lesada no seu direito, inclusive, eventualmente, por uma reportagem ou não estou entrando no mérito se lesou ou não, movimente a máquina judicial. E foi isso que ocorreu. O que se discutiu e se fez uma reclamação é no sentido de que essas ações deveriam estar todas juntas e não estar separadas e que, provavelmente, é o que se sustenta na reclamação, devessem estar no Supremo Tribunal Federal. Mas pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não pode se entrar direto no Supremo. Os juízes precisam se dar por impedidos. Então, tem toda uma processualística que está ocorrendo. Então, de um ponto de vista
Nós defendemos o direito de ação, porque é o judiciário que vai resolver esse conflito, e esse conflito está em discussão no judiciário. Então, Perfeito. desse ponto de vista... Agora, só um dado importante, Por favor. Eu não sei que reportagem foi esta. Eu me lembro que eu estava em Curitiba quando saiu essa reportagem. Eu não sei qual é a razão que levaram os juízes a promover a ação, mas eles têm direito a buscar um dano moral ou qualquer situação Sim. que seja, no momento que houver uma manifestação imprópria. Então, Sim, veja... o que o Jornal do Paraná alega é que, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, né, eles prestaram um serviço colocando... Bom, né, se os for salários. isso, está resolvido. Agora, Sim. se eles prestaram um serviço e, de uma maneira ou outra, sacrificaram uma informação, ou seja, exteriorizaram uma situação delicada, bom, tem que responder. Eu quero voltar para a Operação Lava Jato, já que o doutor Constantino levantou a questão, e foi bem específico, né? Qual o reflexo? Dá para a gente... O telespectador que está em casa, às vezes não tem o conhecimento do processo ou do ritual, mesmo dentro da justiça. O que isso, né? O reflexo desta lei, que poderia afetar, por exemplo, na Operação Lava Jato? Vai ter um problema muito sério, porque tem um dispositivo, se não me engano, é o 13º, é o 13º artigo que faz uma referência que em constranger sob ameaça de prisão alguém a assumir uma responsabilidade. Né? Quem lê aquele dispositivo pode interpretar alguma coisa simples. É lógico, não pode alguém constranger um outro, vou te prender se não disser isto. Só que ali significa a base de uma delação premiada, porque quem faz uma delação, ele está sendo constrangido de alguma maneira, Sim. seja com uma perspectiva de processo, uma perspectiva de condenação, perspectiva de prisão, e esse dispositivo cria um problema. Ou seja, ele acaba imunizando, estou buscando o extremo, ele acaba imunizando uma delação premiada. E hoje, o grande mérito desta ação lá em Curitiba é a delação premiada. Se você examinar as condições, as propostas, os acordos que estão sendo feitos, são acordos interessantíssimos, fogem a todas as condições anteriormente firmadas, aos acordos anteriormente ocorridos. Então, ele está fazendo ali, vou chamar assim, uma jurisprudência de delação premiada, termo equivocado, mas ele provoca um precedente muito interessante nesse aspecto, que esta lei proíbe, que esta lei dificulta. Eu gostaria da opinião dos dois a respeito da delação premiada, que tomou as páginas dos jornais e hoje está no vocabulário da população, que inclusive brinca com a expressão, né, dentro de casa, por exemplo, delação premiada, né, os dois irmãos, alguém quebrou um vaso, o outro lá foi lá e dedou, delação premiada. Vocês acham? Pois é. Seguido em casa. Exatamente. A avaliação de vocês sobre esse instrumento que agora se tornou bastante notório. Não, a gente está vendo a eficácia da delação premiada, né? Como o Constantino se expressou aqui, ele está se tornando um instrumento importante para, de fato, ter efetividade. Evidentemente, como todo mundo diz, né, mas isso é importante, a delação premiada por si só, ela não leva à prisão ou não leva a uma condenação. Ela é um dos elementos que vai possibilitar a juntada de provas. Então, ela é um instrumento que, vamos dizer assim, ela permite você fazer o caminho e juntar as demais provas sobre uma determinada conduta que se tem, nesse caso, como uma conduta altamente lesiva, né? Eu acho que, enfim, esse é o elemento novo que está na cena e que tem levado a uma descoberta de uma ramificação de uma rede de corrupção que existe há muitos anos no Brasil, né? Todo mundo sabe que ela não é recente, ela é uma coisa de muitos anos, mas que, através desse instrumento, você busca recuperar. E você vai chegar até onde a prescrição vai alcançar esses fatos, né? Então, esse é o limite, e esse é o limite que às vezes não se compreende. Por que fatos mais antigos não estão sendo investigados? Porque o limite é o tempo da prescrição. Perfeito. Doutor? Eu detesto a delação premiada, eu acho um absurdo a delação premiada, eu acho uma vergonha tu incentivar uma pessoa a ser traidor. Eu, cidadão, Lúcio, como advogado, ela é um instrumento benéfico ao acusado e se eu estou defendendo ele, eu tenho que utilizar esse instrumento.
Muito bem, agora eu quero falar sobre as escutas telefônicas, né? Algumas atitudes do juiz Sérgio Moro geraram críticas de juristas, inclusive do próprio STF. O ministro Teori Zavascki, do Supremo, anulou partes das escutas telefônicas em conversas do ex-presidente Lula com a presidente afastada Dilma Rousseff, considerando que Moro violou a competência do Supremo. Há, de fato, exageros na forma como atua Moro e falando também sobre a importância das escutas telefônicas dentro de um processo. É interessante, e isso é interessante para a população, é interessante para os associados da Júris saberem. Desde o primeiro momento, nessa questão, nós defendemos algo que se chama independência judicial, a questão da hermenêutica própria de cada juiz. E nós, da associação, expressamos a nossa confiança no Poder Judiciário, que vai desde o juiz de primeiro grau, passa pelos tribunais e vai ao Supremo. E nós entendemos que a questão tinha diferentes avaliações. Então, isso nós continuamos repetindo. Eu não vou me manifestar sobre o mérito, porque entendo que essa questão está sob júdice e ela vai ser avaliada pelas instâncias do Poder Judiciário. E é isso que a população tem que saber, que ela tem um judiciário independente, consciente dos seus deveres e que as questões vão ser debatidas nesse fórum, até porque são questões, em grande parte, novas, que envolvem pessoas importantes e que pode ter certeza que vai ter a atuação de um juiz imparcial, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a nossa defesa, essa é a nossa exposição e renovo aqui, com todo exemplo aqui, a fé no Poder Judiciário. Nós temos dado um exemplo para o mundo, um exemplo de atuação, um exemplo para o Brasil. Perfeito, doutor Constantino. É interessante esse aspecto, né? Porque há uma crítica, às vezes até velada, que o STF teria dado uma posição totalmente diferente à posição do doutor Sérgio Moro na interpretação da liberação daquelas interceptações. Veja, são tantas as decisões diárias do doutor Sérgio Moro, tantas, hoje até eu estava abrindo na internet para ver se tinha alguma novidade, tem novidade, que são essas raras inconformidades que vêm do STF que se torna efervescente. Mas esta rara inconformidade se dá porque foi liberada uma interceptação telefônica que envolvia um ex-presidente da República e uma presidente da República. Eu, como advogado, eu entendo que essas interceptações não podem se tornar público porque há um regramento próprio. Como cidadão, eu adorei, porque eu fiquei sabendo o que os presidentes estão falando por telefone e que, particularmente, não é algo que eu vou ensinar na minha casa. Bom, eu quero agora a presença, né, a participação do nosso telespectador via WhatsApp, mesmo que virtualmente essa presença, estão aqui, como o Alexandre de Alvorada, que primeiro manda uma opinião e depois a gente tem uma pergunta na sequência de outro telespectador. Bom, o Alexandre diz o seguinte: não tenho conhecimento profundo do projeto, porém, impondo sanções a esses profissionais seria uma forma de controlar suas ações, pois são humanos e, por conseguinte, falhos. Contudo, merece um debate mais amplo, justamente para evitar segundas intenções em sua aplicação. Essa é a opinião do Alexandre. Mas o Alexandre já tem controle do judiciário, já tem regramento, tem uma lei, a LOMAN tem regramentos com relação a isso, não está bangu, não está solto. O que estão buscando fazer é criar uma censura maior para inviabilizar as decisões. Perfeito. Quer completar? Não, eu queria concordar com o Alexandre também. A ideia é, nós precisamos de um debate sério, profundo, justamente porque é uma lei que vai permanecer. A lei atual de abuso de autoridade, ela é muito antiga, ela é de 1965, ela merece uma revisão, sim, mas não dessa forma como está se propondo aqui. Sim. Então, precisa, sim, pelos novos critérios e, justamente, o que nós precisamos escapar? É dos tipos que são abertos. O que é um tipo aberto? É aquilo que eu não sei direito. Se ferir a lei. Mas eu quero saber uma diferença de quando eu estou avaliando aquilo que eu vou chamar aqui provisoriamente
aquilo que é discricionário, que eu posso avaliar o fato, entender ele como mais grave, aquela prisão como necessária, posso enquadrar o fato num tipo, dizer, olha, o que ele fez foi isso e por isso merece cadeia. Né? E veja, as coisas passam por um debate, e às vezes um debate profundo. Só para pegar aqui para o cidadão aqui pensar o que eu estou falando, o caso da Boate Kiss, há quem diga que eles deveriam ser processados por crime culposo. Né? Outros, e o juiz pronunciou, está dizendo que há a possibilidade de ter ocorrido dolo, né? Ou seja, que teve intenção. Então, bom, veja, esse enquadramento, isso não pode, naquele momento da prisão, isso não pode ser considerado contra o juiz que prolatou. Então, esse tipo de questão, que é o que nós chamamos de crime de interpretação, de hermenêutica, isso tem que ser esclarecido, isso não pode ser possível que você puna um juiz por isso. E mais, aqui há outro fato aqui que é extremamente interessante, é você começar uma persecução criminal sem justa causa. O que quer dizer isso? Se você recebe uma denúncia, o delegado não vai investigar, mas o que é persecução criminal? Isso mesmo. Justa causa é para ação penal. Justamente. Agora, para investigar, você pode começar investigando por elementos mais simples. Mais uma pergunta, agora sim uma pergunta. A propósito, a condução coercitiva do Lula foi abuso de autoridade, visto que ele não foi notificado a comparecer em juízo, pergunta o Alexandre Martinin, de Porto Alegre. E já incluo aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou uma petição ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, na qual denuncia a suposta falta de imparcialidade e abuso de poder do juiz federal Sérgio Moro. Até esse aspecto é interessante, né? Porque ele promove uma representação contra o Sérgio Moro, mas se esqueceu que tem um outro juiz lá em São Paulo que recebeu uma denúncia contra ele. Então vai ter que representar contra muitas pessoas ainda. O fato é o seguinte, a condução coercitiva, eu não sei qual o motivo que levou essa determinação, mas parece-me que havia já manifestação do advogado que representava o ex-presidente, no sentido de que ele já tinha dado as explicações necessárias e que não havia mais necessidade de comparecer. Se isso realmente aconteceu, tem lógica a condução coercitiva. Sim. Essa questão do acesso aos órgãos internacionais, ela é interessante. Só é possível, validamente, você acessar órgãos internacionais quando você promoveu e esgotou as vias internas no direito brasileiro. E isso não está esgotado. A questão da condução coercitiva, ela está em debate. Se ocorreu aqui ou não ocorreu, isso é fruto de um debate. O que é indevido é justamente você ir para o órgão internacional quando você não esgotou a via interna. E tenho certeza, vou repetir aqui, da independência do Poder Judiciário. Uma questão que a ONU avalia muito é justamente a questão da independência. Nós temos vários países do mundo em que os juízes são títeres do poder. Os juízes estão ajoelhados na frente do poder. Aqui no Brasil, nós temos independência. Aqui no Brasil, nós não nos submetemos ao poder político. Nós somos poder. Pode completar? Não, chama a atenção, né? Que a gente está chegando ao final do programa. Tu tem que exaurir todo o sistema judiciário para poder ir ao órgão internacional. E mais, tu exaure e tens que mostrar que há uma ilegalidade. Não basta apenas exaurir e ir ao tribunal. Tens que mostrar que o sistema falhou descumprindo a Constituição brasileira. Sim. E não existe esse elemento, ele não apresentou esse elemento. Na verdade, é uma questão política. Claro. Então, está se criando um efeito midiático, uma fumaça, para trazer um efeito político. Bom, pelo que eu entendi da nossa conversa, é que a discussão, o debate é válido, mas da forma que está sendo conduzida, por exemplo, com a sugestão dessa lei, né, está sendo muito apressado esse debate. Não está tendo a oportunidade, não está havendo a oportunidade desse debate acontecer. Pô, Luiz Henrique, nós temos que preparar leis para a segurança pública, nós temos que preparar leis para a educação, nós temos que preparar leis tributárias, distribuir melhor esses impostos, e ele se preocupa com esse tipo de... Quando eu falo ele, eu falo Congresso Nacional, se preocupa com esse tipo de lei, que é uma lei que vem contra este viés hoje que está rejuvenescendo todo o sistema brasileiro. É muito complicado isso. Bom, senhores, doutores, muito obrigado pela disponibilidade em atender o nosso convite e promover esse debate, e a gente espera que ele possa ser ampliado na sequência. Sejam sempre bem-vindos ao programa. Muito obrigado, parabéns pelo teu programa. Obrigado e à disposição.
Muito obrigado mais uma vez.